No casamento da minha filha, algo não me deixava em paz. Enquanto todos sorriam, brindavam e celebravam, eu não conseguia tirar os olhos do noivo. Havia algo estranho na forma como ele olhava ao redor, como se estivesse esperando alguém. Em um momento, ele simplesmente saiu do salão, sem dizer nada. Minutos depois, voltou com um pacote escondido nas mãos. Meu coração apertou, mas tentei ignorar. Até que mais tarde, sozinha em casa, decidi rever as gravações da festa. E quando aquele momento apareceu na tela, senti o sangue gelar. Porque o que eu vi não tinha nada a ver com um simples casamento. Bem-vindos ao Recanto das Histórias. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. Vera e Márcio se conheceram por pura coincidência. Foi no horário de pico, dentro de um ônibus lotado. Vera voltava do trabalho exausta. Além disso, a moça havia esfriado um pouco enquanto esperava o ônibus no ponto. Tudo o que ela desejava naquele momento era chegar logo em casa e tomar um chá quente com mel e canela, seguindo a receita da avó. Sai da frente, porque você parou bem aqui. Vera ouviu as palavras e nem percebeu de imediato que eram dirigidas a ela. Após essa fala, sentiu um empurrão nas costas e quase caiu no corredor, derrubada por um homem baixo, mas robusto. Sem pensar, Vera também deu uma cotovelada no grosseirão e imediatamente ouviu: "Você ficou louca?" O sujeito se virou e encarou Vera de frente. Exalava cheiro de ressaca, ou talvez fosse alho. O olhar turvo irradiava ao mesmo tempo indiferença e ameaça. E Vera ficou com medo de verdade. "Afasta dela se não quiser levar na cara", soou uma voz atrás de Vera. A moça se virou. À sua esquerda estava um rapaz com olhos incrivelmente azuis, emoldurados por cílios longos. Qualquer menina invejaria aqueles olhos, mas naquele momento Vera não estava preocupada com o olhar azul. Um escândalo estava prestes a estourar, e ela estava bem no centro. Felizmente, tudo se resolveu de forma bastante pacífica. O grosseirão murchou na hora diante daquele olhar azul como o céu. Provavelmente enxergou ali algo diferente do que Vera via. O rapaz que a defendeu no ônibus lotado era Márcio. Menos de um ano depois, o jovem pediu Vera em namoro sério e ela aceitou com alegria. A única coisa que entristecia um pouco a moça era que seus pais, especialmente a mãe, não comemoravam junto com ela. Márcio, por algum motivo, não era do agrado deles. Eles o consideravam pouco confiável, e o motivo era que o rapaz não tinha um emprego fixo. Márcio fazia biscates aqui e ali, executando diversos tipos de serviço doméstico. E embora ganhasse razoavelmente bem com isso, na verdade, bem mais do que o pai de Vera, que havia trabalhado a vida inteira como mestre em uma fábrica, esse tipo de atividade parecia inaceitável para a mãe da noiva. O que intrigava a mãe não era só a falta de emprego fixo, mas de onde vinha tanto dinheiro para um rapaz que vivia de biscate. "Ele ao menos tem alguma profissão?" perguntava a mãe, olhando a filha com descontentamento. "Tem, mãe." "Márcio estudou em uma escola técnica de construção", respondia Vera. Mas ela não tinha pressa em mencionar que o noivo nunca havia concluído o curso. Isso tudo não lhe importava nem um pouco. Ela estava tão apaixonada pelo rapaz que não pensava em mais nada além dos próprios sentimentos. Vera sabia que Márcio havia ficado órfão ainda criança e que foi criado pela tia, irmã de seu pai. A mulher se ressentiu de ter que sustentar, além das próprias duas filhas, também o sobrinho. Por isso, mal atingiu a idade em que pôde se virar sozinho, Márcio deixou a família. Foi justamente por precisar trabalhar muito para se manter que o noivo de Vera havia abandonado os estudos. Mas, como o próprio Márcio acreditava, ele havia adquirido habilidades muito mais importantes, que lhe permitiam viver sem faltar nada. "E depois do casamento vocês planejam morar naquele apartamento alugado no interior, onde seu noivo vive agora?" Desesperada para convencer a filha a desistir do casamento, a mãe de Vera resolveu assustá-la com os inconvenientes domésticos que viriam. "Não, mãe.
Márcio já encontrou uma ótima opção para a gente. Um apartamento bem no centro, aconchegante e espaçoso, respondeu Vera, sorrindo orgulhosa. O lugar onde o noivo morava ultimamente também não agradava à moça. O bairro era problemático e o apartamento praticamente sem reforma. Vera de jeito nenhum queria morar lá. Mas Márcio havia alugado aquele imóvel apenas porque precisou sair às pressas do anterior, quando os donos decidiram vendê-lo. Mesmo assim, Vera, não entendo por que tanta pressa com o casamento. A mãe não se aquietava. Um apartamento no centro é ótimo, mas não é apartamento dele. A mãe franziu os lábios com desaprovação. Vera então se aproximou e a abraçou. Mamãe, chega de me convencer. Você não imagina o quanto sou feliz por me casar com Márcio. Nos amamos e isso é o que importa. O resto vai se resolver com o tempo. E então chegou o dia do casamento. Vendo os olhos radiantes da filha e o esforço do noivo na organização da festa, a mãe de Vera, Rosana, se acalmou um pouco. Para o casamento, do lado da noiva, foram convidados quase todos os parentes. E Rosana não podia deixar de se alegrar com o fato de a celebração ser bastante suntuosa, mais do que se poderia esperar de um rapaz que vivia de serviços avulsos. Além disso, o noivo arcou com a maior parte das despesas e não fez nenhuma reclamação quanto à desproporção no número de convidados de cada lado. Dos convidados do próprio Márcio, compareceram ao casamento apenas alguns amigos. E só. Quando Rosana perguntou à filha por que Márcio não havia convidado a tia para o casamento, Vera respondeu apenas com um encolher de ombros. Eles se afastaram há muitos anos, mãe. Não se falam mais. A festa estava no auge, quando Rosana, vermelha pelo que havia bebido, sentou para descansar à mesa. Com o canto do olho, ela notou o noivo se dirigindo à saída do salão. Seu primeiro pensamento foi que Márcio havia saído para fumar, como muitos convidados faziam. Mas ao lembrar que o marido da filha não fumava, Rosana concluiu que ele provavelmente tinha saído para tomar um ar. Pensou que ela mesma também poderia se refrescar um pouco e, ao mesmo tempo, tentar melhorar a relação com o genro. Afinal, já que não havia mais nada a fazer, era evidente que o rapaz estava se esforçando. Não era culpa dele ter crescido sem os pais e ainda não ter encontrado o próprio lugar ao sol. O que ele precisava era de compreensão, não de alguém que botasse a filha contra o noivo. Que fossem felizes. Com esses pensamentos, Rosana se levantou da mesa e também foi em direção à saída. Ao sair do salão, olhou ao redor com surpresa. Márcio não estava em lugar nenhum. Então, seu olhar pousou em um carro estacionado do outro lado da rua. A mulher, de onde estava, não conseguiu ver se havia mais alguém no banco além do motorista, mas presumiu que Márcio estava justamente ali. Voltou então para o saguão e ficou observando o automóvel pela janela. Minutos depois, Márcio de fato saiu do carro. Nas mãos carregava um embrulho. Rosana sorriu involuntariamente, imaginando que ele havia preparado alguma surpresa para a filha. Mas havia algo na forma apressada com que ele escondia o pacote ao entrar que fez a sorria dela vacilar por um instante. Márcio, chamou a mulher assim que ele entrou. Eu queria te dizer... Rosana fez um esforço consigo mesma. Obrigada. Obrigada por tudo. O casamento ficou lindo. Você está de parabéns, de verdade. O jovem pareceu um pouco desconcertado com as palavras dela. Ao mesmo tempo, escondeu o embrulho atrás das costas. Olhando a mulher com atenção, Márcio disse: Obrigado a você, Rosana. Obrigado pela Vera. Trocaram mais algumas palavras sobre a festa em si e outros assuntos, e voltaram juntos para o salão. O restante da noite, Rosana ficou esperando o noivo presentear a noiva com alguma surpresa. Mas Márcio não chegou a usar o embrulho. Provavelmente vai dar a Vera alguma coisa quando ficarem a sós, concluiu a mulher para si mesma, e por um tempo esqueceu completamente o comportamento estranho do noivo. À noite, antes de dormir, quando os cansados pais da noiva já haviam voltado para casa, Rosana, como de costume, folheou o feed de notícias antes de adormecer. Em um dos vídeos, falava-se sobre uma quadrilha capturada. Os criminosos foram pegos em flagrante,
no momento em que passavam um pacote. O pacote tinha a mesma aparência do embrulho que o marido da filha havia recebido naquele dia. E pensamentos sombrios começaram a surgir na cabeça de Rosana. De onde uma pessoa que mal trabalha tirou dinheiro para organizar um casamento assim? E, no geral, ele vive na grande vida. Dá presentes caros para Vera, a leva a restaurantes e por aí vai. Ninguém que vive de biscate gasta assim. A mulher não fechou os olhos a noite toda e pela manhã estava convicta de que o genro escondia algo muito sério. Por precaução, Rosana decidiu por hora não compartilhar sua descoberta nem com o próprio marido, nem muito menos com a filha. E tampouco lhe ocorriam ideias sobre como agir diante do que havia descoberto. Durante vários dias, a mulher não se encontrou e, por fim, teve uma ideia. No salão onde havia ocorrido o casamento da filha, a gerente era Sandra, uma velha amiga de Rosana. O filho de Sandra, André, era fotógrafo profissional e havia feito a filmagem durante a cerimônia. O vídeo entregue por André, editado para o álbum familiar, a mãe da noiva já havia assistido 1000 vezes. Nada de suspeito, naturalmente, constava ali. Mas era bem possível que André ainda tivesse outras imagens, e por meio delas, seria possível ver alguma coisa relacionada àquele maldito embrulho. Rosana ligou para a amiga e pediu: Sandinha, tem como eu entrar em contato com seu filho? Quero pedir a ele todas as gravações do casamento que não entraram no vídeo final. Para que isso? A conhecida se admirou. Eu e o meu marido fizemos uma aposta. Quero provar a esse teimoso que tenho razão. Ao ouvir a resposta, Sandra riu. Vocês com o Serginho, sempre do mesmo jeito. Anota o número do meu André. Espero que ele ainda não tenha apagado o material gravado. O filho de Sandra não havia apagado as gravações do casamento. E além do que ele mesmo havia filmado, disponibilizou para Rosana algo a mais. Também peguei algumas imagens das câmeras de vigilância instaladas no salão e no vestiário. Então aproveite. Tem muita coisa inútil, mas se precisar é só pular o que não interessa, orientou André ao enviar o material. Rosana não esperava tanta sorte. Não pulou nada. Passou várias horas assistindo tudo com atenção. No início não encontrou nada de interessante, a não ser alguns momentos que a fizeram rir bastante, como o primo Arnaldo que, no vestiário, tentava se aproximar da jovem esposa do seu Alexandrino. Seu Alexandrino era o tio do marido Sérgio e sempre pareceu tão pomposo quanto um pavão. A jovem esposa dele geralmente se comportava como uma verdadeira princesa, mas a alegria da mãe da noiva acabou no momento em que, perto do fim da noite, Márcio apareceu naquele mesmo vestiário. O noivo entrou sozinho e ficou parado, como se esperasse alguém. Algum tempo depois, uma moça apareceu no ambiente. Pelo que Rosana se lembrava, aquela jovem com mechas vermelhas no cabelo e argola no nariz era quem tocava música no casamento. DJ, ou como chamam. Para grande desgosto seu, era impossível entender o que estavam dizendo, mas em certo momento, Márcio tirou aquele embrulho e enfiou nas mãos da moça. A jovem primeiro balançou a cabeça, como se recusasse o conteúdo do pacote, mas de repente jogou os braços no pescoço do noivo. Quando Márcio a abraçou em resposta, Rosana exclamou: "Seu miserável, no próprio dia do casamento." O abraço do par escondido no vestiário durou um bom tempo. Rosana assistia tristemente, enquanto a menina de cabelos vermelhos chorava e voltava a se abraçar ao marido da filha. Nesses momentos, o coração da mulher literalmente sangrava. Ela queria desesperadamente estar lá agora e dizer ao canalha tudo o que pensava dele. Depois, Rosana se lembrou da expressão feliz que não saíra do rosto da filha durante toda a noite da festa, e passou a suspirar pesadamente. "Miserável! Que miserável!" dizia ela, dirigindo-se ao teto, sem ainda saber o que fazer com tudo que havia descoberto. Nos dias seguintes, Rosana assistiu ao vídeo mais algumas vezes, e em sua cabeça surgiam diversas histórias que poderiam explicar o ocorrido. Por fim, chegou a esta conclusão: Márcio e aquela moça eram claramente amantes. Além disso, provavelmente no pacote que havia entregado a ela, havia algum tipo de substância ilegal.
e a menina certamente usava. Tudo nela denunciava isso. Era por isso que ficara tão feliz ao receber o embrulho. "Minha pobre filhinha, em que você foi se meter?" repetia a mãe de Vera, enxugando as lágrimas que lhe escorriam pelos olhos. A decisão veio de forma espontânea. Rosana nem chegou a analisá-la. Ou melhor, ela não quis fazer isso, pois assim poderia ter desistido de agir daquela forma com a própria filha. Algum tempo depois, Vera recebeu pelo correio uma carta com um texto impresso em uma folha comum e um pendrive com uma única gravação. Uma gravação em que o marido se abraçava com outra mulher bem no dia do casamento deles. O conteúdo da carta assustou Vera muito mais do que o vídeo em si. No vídeo, Vera não via nada de grave no fato de Márcio consolar uma moça em lágrimas que havia sido a DJ do casamento. Claro que se abraçavam como velhos amigos, mas Vera esperava que ele tivesse uma explicação para isso. O problema era a carta. Na folha, havia apenas 3 linhas impressas que diziam: "Não pense que ao se casar com Márcio, você se tornou a única para ele. O que me une a ele é algo mais forte do que alianças, e você só serve a ele como cobertura." Sem pensar 2 vezes, a jovem foi até o marido com a carta e exigiu explicações. "Quem te mandou tudo isso?" perguntou Márcio, depois de ler a mensagem e ver a gravação feita durante o casamento. "Parece óbvio quem é aquela que você consolava com tanta intimidade", disse Vera cruzando os braços. "Ela não podia ter mandado", murmurou o marido. "Quem é ela, afinal? Há quanto tempo vocês se conhecem? Não é cedo demais para cenas de ciúme?" tentou Márcio converter tudo em piada. "Então, levando em conta que você começou tudo isso ainda no dia do nosso casamento", rebateu Vera. Márcio suspirou. "Vera, não sei quem te mandou essa carta, mas tenho certeza de que não foi a Kátia." "O nome dela é Kátia?" "Sim, nos conhecemos desde quando éramos praticamente crianças. Pode-se dizer que crescemos juntos na rua. Kátia fugia de casa por causa dos pais bêbados, e eu fugia da tia quando ela estava especialmente insatisfeita com alguma coisa." Memórias em comum. É tudo o que nos une. Vera sentiu um leve constrangimento por sua desconfiança, mas lembrando que ainda não sabia quem e por que havia lhe enviado o vídeo e o bilhete, perguntou pensativa: "E que pacote você entregou para essa Kátia, que ela ficou tão feliz?" Vera percebeu que Márcio ficou nervoso ao ouvir a pergunta. No fundo, é uma bobagem. É para a mãe da Kátia. Ela está muito doente. Kátia, como todas as filhas de pais alcoólatras, é extremamente apegada a essa mulher. "O pacote era um remédio para a mãe da Kátia", concluiu Vera. "Sim, um remédio para a mãe dela", concordou Márcio rápido demais. Vera notou a pressa na resposta, mas deixou passar. Por algum tempo, os recém-casados continuaram discutindo o assunto e especulando quem poderia ter pregado essa peça tão cruel neles, e então fizeram as pazes. Vera não queria de jeito nenhum ensombrecer o período mais feliz de sua vida, e foi ela mesma quem primeiro propôs esquecer toda aquela história com as mensagens absurdas de um desconhecido. Alguns dias depois, quando Vera foi visitar os pais, a mãe tentou encontrar nos olhos da filha ao menos uma sombra de tristeza. A própria Rosana estava inquieta o tempo todo e até com medo de ligar para a filha. A mulher ora se repreendia pelo que havia feito, ora ficava ainda mais angustiada, pensando em todas as coisas terríveis que inevitavelmente aguardavam Vera. "Como vai você, Vera? E o Márcio?" perguntou Rosana com cautela, enquanto as duas tomavam chá na cozinha. "Tudo bem, mamãe, estamos ótimos", respondeu a filha, aparentemente de forma sincera. Rosana ficou totalmente desconcertada e ficou em silêncio por alguns instantes. "E quanto ao trabalho do seu marido? Ainda sai para fazer bico aqui e ali? Já era hora de se firmar em alguma empresa. É mais seguro, ele não acha?" "Mãe, para. Márcio ganha bem. Ele gosta do que faz." "Gosta. Ganha bem. A questão é de onde vem tanto dinheiro." Rosana não se conteve. "Mãe, chega de implicar com o Márcio. Ele agora é meu marido e eu não vou permitir..." Vera não terminou a frase. Rosana de repente ficou branca como um papel e caiu no chão bem aos pés da filha.
A equipe de resgate que chegou diagnosticou um infarto e a mãe de Vera foi levada às pressas para o hospital. Durante vários dias, Vera se culpou. Tinha a sensação constante de que havia sido ela a responsável pelo que acontecera com a mãe. Só quando Rosana começou a melhorar um pouco, Vera foi se recuperando aos poucos. Foi justamente nessa época, quando mais precisava do apoio do marido, que ela começou a notar coisas estranhas no comportamento dele. Márcio chegava tarde do trabalho com frequência, às vezes bem depois da meia-noite, e às vezes voltava ainda mais tarde. Ele explicava que tinha muito serviço, mas que tipo de serviço exigiria presença tão constante à noite? Quando Vera tentava entender melhor, ele recusava explicar. Vera, qual é a diferença? Ontem fiz a elétrica de uma casa em construção de um rico, e hoje instalei pia e vaso sanitário em um sítio. De lá até chegar aqui leva tempo. Essa é a minha área. Às vezes é preciso se esforçar para entregar o serviço no prazo, explicava Márcio. Mas não eram só as ausências noturnas que incomodavam Vera. Ela às vezes ouvia fragmentos das conversas do marido e algo não fechava. Certa vez, Márcio, falando com alguém ao telefone, perdeu o controle e começou a gritar. Você ficou maluco? Não vou fazer isso. Arranja outro executor. Vera ficou parada ao ouvir aquilo, sem saber bem o que pensar. Tentou afastar o mal-estar, mas a palavra ficou ecoando. Ou ainda houve uma vez em que, arrumando o apartamento, encontrou no armário do corredor um pacote com caixinhas vazias de joias. A pergunta sobre de onde tinham vindo, Márcio simplesmente deu de ombros e respondeu. Achei lá nos cantos. Provavelmente é dos donos do apartamento. Amanhã pergunto a eles. No dia seguinte, as caixinhas de veludo desapareceram e Vera teve que se contentar com a explicação do marido, de que os donos pediram para jogá-las fora. Ela aceitou, mas a sensação de que havia algo errado ali foi crescendo em silêncio. E então aconteceu algo para o qual Márcio não conseguiu mais inventar nenhuma explicação. Antes mesmo de Rosana receber alta do hospital, o marido de Vera foi preso. A jovem não conseguia entender nada. Márcio era acusado de roubo. Não havia como entrar em contato com ele. E Vera ficou sozinha com esse peso. Contar a conhecidos ou colegas de trabalho sobre a prisão de Márcio era algo que ela não queria. Sentia uma espécie de vergonha de admitir tal coisa. E com os pais Vera tampouco podia ser franca. A mãe havia começado a se recuperar, e a ideia de imaginar a reação dela a uma notícia dessas a apavorava. De noite, Vera chorava no travesseiro. De dia, tentava se manter firme, fingindo ser ainda a jovem esposa feliz de sempre. Finalmente, a moça conseguiu marcar uma visita a Márcio e, com o coração na garganta, entrou pela primeira vez em sua vida no prédio de uma carceragem. O marido, apesar de tudo, estava completamente calmo. Vera, se eu te pedir para se acalmar e não se preocupar com nada, você vai me ouvir? Perguntou ele assim que seus olhares se encontraram. O quê? Não me preocupar? Exclamou Vera. Como posso não me preocupar? Márcio, o que aconteceu? Me explica. Não aconteceu nada de grave. Vão me soltar em breve. Acredita em mim, Vera. Vão te soltar, mas o delegado disse: Vera, a polícia está te assustando. É só não ligar para isso. Mais 2 semanas e eu volto. Eles não têm nada a me imputar. É verdade? Perguntou Vera, quase chorando. Claro, minha filha. Está tudo bem e vai ficar tudo ótimo. Entendeu? Entendi. Vera acenou com a cabeça e até forçou um sorriso. Ela voltou para casa com o coração um pouco mais leve. Talvez fosse mesmo um erro. A polícia encontraria o verdadeiro culpado e soltaria Márcio. Vera tentou voltar a se sentir feliz. Em breve sua mãe teria alta. Márcio voltaria para casa e tudo ficaria como antes. Quem dera a mãe parasse de fazer perguntas sobre o trabalho dele. Márcio foi liberado ainda mais cedo do que havia dito. Nos primeiros dias, Vera ficou tão feliz em vê-lo que nem se preocupou em perguntar detalhes sobre os motivos da prisão. Mas as emoções foram se acomodando e, certa noite, antes de dormir, a jovem decidiu perguntar: Márcio, por que te prenderam? Como aconteceu? Comum. O que você quer saber?
absolutamente tudo. Você é meu marido e quero estar por dentro do que acontece com você. Vera, desculpa, mas isso não vai acontecer. O que não vai acontecer? Márcio ficou um tempo sem responder, com um olhar pensativo à sua frente. Sabe, não estou acostumado a que alguém controle cada passo meu, disse ele por fim. Mas eu não sou qualquer pessoa, sou sua esposa, e isso é normal. A minha mãe sempre sabe onde o meu pai está, e tudo o que acontece com ele, ela também sabe. Eu não sou seu pai e nunca serei, disse Márcio em tom bastante duro. Vera olhou para o marido assustada. Pela primeira vez, ela viu um brilho metálico naqueles olhos cor de céu e ficou com medo de verdade. Surgiu nela a sensação de que não conhecia aquele homem e não sabia o que esperar dele. A partir daquele dia, Vera passou a ficar mais tempo na casa dos pais, já que a mãe precisava de cuidados e ajuda com os afazeres domésticos. Agora, após o trabalho, ela não corria mais para casa com pressa de preparar o jantar do marido. Na maioria das vezes, o jantar esfriado acabava indo para a geladeira, o que mostrava que seus esforços não significavam nada para Márcio. Certa vez, Vera ficou até mais tarde na casa dos pais. Ela, a mãe e o pai estavam olhando fotos da infância de Vera e lembrando dos anos escolares. O dia seguinte era dia de folga, e Vera não tinha pressa de ir para casa. Na casa dos pais era tão bom e tranquilo, enquanto em casa provavelmente a esperava uma noite solitária. O transporte público já havia encerrado, e para voltar, Vera decidiu chamar um táxi. O pai, como sempre fazia nesses casos, discretamente colocou dinheiro para o táxi na bolsa da filha. Por mais que Vera recusasse e tentasse devolvê-lo, ele insistia, dizendo que sentia prazer nisso. Vera chegou de táxi, estendeu ao motorista a nota que o pai havia dado. Esperou o troco e sorriu involuntariamente. Pai é demais. O táxi é mais barato, dizia Vera quando o pai lhe enfiava o dinheiro, e o pai respondia. O restante é para comprar um docinho. Vera saiu do carro e, ainda sorrindo, caminhou em direção ao portão do prédio. De relance, notou que as luzes das janelas do apartamento estavam apagadas, o que significava que Márcio ainda não havia chegado. Mal Vera abriu a porta do prédio, um carro parou em frente ao imóvel. Dele saiu Márcio, que ao ver Vera mudou de expressão. Olhando involuntariamente para o banco do motorista, Vera viu claramente a moça Kátia, a mesma que havia sido DJ no casamento e abraçado o marido. — Você voltou de onde tão tarde? Resmungou Márcio, olhando para a esposa. — E você? Fazendo sua própria pergunta, Vera subiu os degraus. Márcio a seguiu. Quando entraram no apartamento, Vera viu nas mãos de Márcio uma grande mala de viagem. Franzindo a testa, perguntou. — Você vai viajar para algum lugar? — Não, resmungou Márcio. Tirou os sapatos, passou para o quarto e escondeu a mala no armário onde guardava as roupas. Vera continuava parada perto da porta. Márcio voltou ao corredor e suspirou. — Você tem razão, precisamos conversar. Vamos, entra. Não vamos ficar de conversa na porta. Vera tirou o casaco e seguiu o marido para o quarto. Naquele momento ela se sentia uma visita ali e nem tinha vontade de calçar seus adorados chinelos de casa. — Vera, senta pelo menos. Para mim também não é fácil ser transparente, disse Márcio. E Vera, atendendo ao pedido, sentou na beira da cama. Então o homem se sentou no chão bem aos seus pés e, olhando Vera nos olhos, disse: — Sou um ladrão, Vera, para falar sem rodeios. Faço isso há muito tempo. Vera sacudiu a cabeça. Ela estava preparada para ouvir qualquer coisa, mas a confissão do marido pareceu tão absurda que Vera riu baixinho e, ao mesmo tempo, sentiu um frio no estômago. — O que você quer dizer com isso? Perguntou ela. — Exatamente o que disse. Sabe, eu não escolhi esse caminho. A vida simplesmente não me deu outra chance. Quando você passa vários dias sem comer, involuntariamente pensa só em uma coisa, e princípios morais e outras bobagens ficam em segundo plano. Márcio, espera. Que eu não sabia que sua infância havia sido tão difícil. Na minha infância, aconteceram coisas ainda piores do que a fome, coisas que nem quero lembrar.
Afinal, eu vivia praticamente na rua. E a rua é a professora mais impiedosa. Por isso não tem nada para se espantar, Vera. Entendo que para você é demais. Você não sabe nada sobre esse lado da vida. O mundo em que eu vivo é seletivo, e ele vive por conta própria. Mas você vai se acostumar. Pelo menos espero muito isso. Vera, eu te amo. Muito. Você é como aquela parcela de luz que sumiu da minha vida quando minha mãe morreu. Vera olhava nos olhos do marido, enquanto dentro dela havia uma luta de verdade. Por um lado, estava com um medo terrível do que havia acabado de ouvir. Por outro, havia se instalado nela uma pena de Márcio, ou melhor, daquele menininho órfão. Vera não sabia o que fazer a seguir, por isso simplesmente perguntou: Márcio, o que tem naquela mala que você escondeu no armário? Você não precisa saber disso. Por quê? Porque a nossa vida não vai mudar em nada. As coisas vão continuar como antes. Na mala tem, digamos, meu instrumental de trabalho. E quanto ao resto, Vera, lembra, meus negócios não devem te dizer respeito. Márcio pegou as mãozinhas frias da esposa e as pressionou contra o rosto. E a Kátia? Como ela está ligada a tudo isso? Vera se agitou. Kátia faz parte daquele mundo com o qual você não deve ter nenhuma relação. Pense nela como colega de trabalho, o que de certa forma é verdade. Ela também cresceu na rua e sobreviveu como pôde. Aos poucos, Vera foi tomando consciência de que tudo aquilo estava acontecendo de verdade e não em algum pesadelo. Os olhos se encheram de lágrimas e ela sussurrou: Márcio, por favor, vamos embora daqui. Você larga esse trabalho, arruma um emprego comum. Te peço. O homem puxou a esposa em lágrimas para perto de si e acariciou seus cabelos. É claro que vamos fazer isso. Aguenta um pouco, minha querida. Vou comprar uma casinha na praia. Teremos muitos filhos e vamos viver como as outras pessoas, só que muito mais felizes do que elas. Vera, você é minha maior conquista nessa vida. Jamais vou te entregar para ninguém. Uma vida estranha começou para Vera. Ela fingia com afinco que aquela conversa jamais havia acontecido. Márcio continuava saindo para trabalhar, e Vera se forçava a imaginar que o marido continuava consertando vasos sanitários e tomadas. Era assim que a jovem tentava preservar os restos de sua felicidade conjugal, mas era uma ilusão. E com o tempo, Vera foi voltando a si, e a ajudou nisso um episódio. Era sábado, e Vera fazia uma limpeza caprichada no apartamento, esperando que, por ser dia de folga, o marido voltasse mais cedo. A campainha tocou. Vera, pensando que Márcio havia voltado, correu para o corredor com uma expressão radiante. Na escada estava a Kátia, aquela mesma Kátia com quem Vera ainda não havia tido a oportunidade de conversar. Oi, disse a visitante, e sem esperar convite, entrou no apartamento. Nas mãos trazia uma mala de viagem, e Vera, com horror, adivinhou a intenção da moça. Olá, disse ela com voz inexpressiva. Kátia lançou um olhar indiferente a Vera, e sem nem tirar os sapatos, foi direto para o quarto, enfiou a mala no armário e voltou. Você já esteve aqui antes? Com o coração na garganta, perguntou Vera. Você pergunta por curiosidade ou o quê? A visitante sorriu com escárnio. Que curiosidade tem a ver? Afinal, sou a esposa do Márcio, caso você ainda se lembre. Embora, pelo que parece em suas ameaças, isso não te importe. Que ameaças? Não sei. Pareceu-me que sua mensagem soava como uma ameaça. Que mensagem? De que você está falando? Kátia, para de fingir. Logo depois do nosso casamento, recebi pelo correio uma carta. Estava junto um vídeo em que vocês se abraçavam no vestiário durante a festa e uma carta de caráter ameaçador. Que absurdo! Me mostra essa carta. Vera foi ao quarto e tirou da mesinha de cabeceira uma folha de papel dobrada ao meio. E o vídeo está no pendrive. Se quiser, posso colocar, disse ela voltando ao corredor. Kátia leu o texto impresso e olhou Vera nos olhos. Isso definitivamente não fui eu. Você tem certeza de que não foi você mesma que escreveu essa carta? Por quê? Para encurralar o Márcio, por exemplo. Viu a gente naquele vestiário, ficou com ciúme e inventou o bilhete.
Não fale bobagem. Não tenho outra explicação. Sabe, tenho que ir. Estão me esperando. Kátia enfiou de volta nas mãos de Vera a folha e saiu pela porta. Por algum tempo, Vera ficou olhando para aquela porta e depois, movida por algum impulso, foi ao quarto e abriu o armário. A mala que Kátia havia trazido para dentro de sua casa parecia uma cobra. Vera ficou parada diante dela por alguns instantes, como se soubesse que o que estava prestes a ver mudaria algo dentro dela. Com o coração disparado, abriu com cuidado o zíper. No fundo da mala havia maços de dinheiro. Muito dinheiro. Mais do que ela havia visto em toda a vida reunido num mesmo lugar. Vera fechou o zíper devagar, como se qualquer barulho pudesse atrair um perigo que ela ainda não sabia nomear. Então sentou na beira da cama, os joelhos bambos. Naquele momento, a sensação vaga que havia carregado por semanas, as ausências noturnas, os telefonemas estranhos, as caixinhas de joias, a resposta rápida demais sobre o remédio, tudo se encaixou de uma vez. Vera compreendeu. Estava em apuros de verdade. Por mais que refletisse sobre tudo aquilo, não conseguia encontrar saída da armadilha em que havia caído. O mais sensato seria ir à polícia e contar tudo. Mas Vera sentia um medo enorme, especialmente pelos pais. Ela nunca havia tido qualquer ligação com o mundo do crime e não entendia até onde essas pessoas poderiam ir. Vera não conseguia ver Márcio como um dos criminosos. Parecia-lhe que ele havia simplesmente caído sob má influência. Mas no fundo do coração, Vera já sabia. Márcio era seu maior inimigo. O marido era quem a havia atraído para essa armadilha. Precisava fugir dele sem olhar para trás. Vera decidiu tentar mais uma vez conversar com o marido e convencê-lo a abandonar sua ocupação perigosa. Quando Márcio chegou em casa, Vera estava sentada na cozinha com a luz apagada, esperando por ele. Você? O que aconteceu? Márcio, me diz, você realmente me ama? Vera fez a pergunta. A voz era completamente inexpressiva. O marido deu alguns passos na direção dela. Então parou no meio do caminho e acendeu a luz. A luz que inundou a cozinha iluminou o rosto pálido de Vera. Márcio então disse, você sabe o quanto te amo, Vera. O que aconteceu? Nada aconteceu. Só que não consigo viver assim. Se você realmente me ama, precisa entender. Por favor, pare com isso por minha causa. Pela nossa causa. Márcio cerrou os olhos. Foi sua mãe que te encheu a cabeça? Perguntou ele. O que minha mãe tem a ver? Vera olhou para o marido assustada. E quem você acha que mandou aquela carta e a gravação? Entendi na hora de onde soprava o vento. Só que não fui confrontar a Rosana para não te magoar. O que você está dizendo? Minha mãe não faria isso. Claro que faria. Ela nunca gostou de mim. E acesso às câmeras de segurança ela podia ter conseguido por meio da conhecida que trabalha como gerente naquele estabelecimento. Com certeza sua mãe, tendo assistido às gravações e nos visto com a Kátia, decidiu se meter e escreveu aquela carta. Vera, não me importo com nada disso. Só quero que você me aceite como sou. Você quer que eu me conforme com o fato de meu marido ser ladrão e que haja malas com dinheiro no armário do nosso quarto? A jovem mulher não percebeu que havia começado a gritar. Só quando uma palma masculina, gelada, tampou firmemente sua boca, Vera foi tomada por um pavor glacial. Por favor, fica quieta e nunca mais ousa falar assim comigo. A voz de Márcio parecia calma, mas aquela calma gelada a assustava ainda mais. Vera tremeu o corpo inteiro. Mal Márcio tirou a mão de seu rosto, ela sussurrou desesperada. Me deixa ir, Márcio, por favor, me deixa. Não, você é minha. Na vida perdi muitas vezes o que me era precioso. Você, eu não entrego. Assim, Vera, por medo do próprio marido, teve que se conformar novamente com sua situação. O que mais a amedrontava não era por si mesma. Se fosse só por ela, Vera teria fugido de Márcio já no dia seguinte. Ela até começou a arrumar as próprias coisas, mas depois imaginou o marido saindo à sua procura e indo em primeiro lugar até o pai e a mãe.
Logo, Vera começou a parecer a própria sombra, e não uma pessoa de verdade. Tinha medo de cada barulho. Quando ouvia passos no corredor do prédio, parecia que a polícia ia aparecer a qualquer momento em seu apartamento. E às vezes, a mulher até desejava isso, pois então ela poderia obter a tão desejada liberdade. O amor que Vera nutria pelo marido foi rapidamente se convertendo em ódio. A jovem esposa não esperava mais com ansiedade o retorno dele. Agora, pelo contrário, desejava que Márcio simplesmente não voltasse. Com as carícias do marido, Vera se enrijecia, e certa vez ele, sem se conter, expressou sua opinião sobre a frieza da esposa. "Olha, até quando você vai ficar assim? Parece um boneco de cera, não uma mulher. Estou cansado disso." Márcio passou uma hora inteira na cozinha, olhando para o escuro lá fora. Então voltou e, olhando para Vera, disse: "O que mudou? Diz, você não consegue aceitar o que descobriu sobre mim?" Vera balançou a cabeça. "Não consigo. Nunca vou conseguir aceitar isso." "Por quê? O que tem de especial na forma como eu ganho dinheiro? Na sua opinião, todos os outros são tão honestos?" "Pega seu pai. Você acha que ele sempre se comporta de forma honesta com os subordinados? Ele é mestre, certo? Tenho certeza de que o Sérgio frequentemente abusa de sua posição em benefício próprio. Pessoas como ele representam o sistema, roubam quanto querem, mas quem precisa sobreviver fazendo o mesmo é considerado escória da sociedade. Meu pai não é assim." Vera sentou na cama e encarou Márcio. "Eu entendo que você passou por momentos muito difíceis nessa vida, mas talvez seja hora de parar de culpar todos ao redor. Ninguém é responsável pelo que aconteceu com você, nem pelo que você se tornou. O que te impede de mudar? Você poderia trabalhar honestamente, mas não quer. Prefere ganhar mais do que qualquer trabalho decente permitiria. É isso. Você gosta do que faz." Vera estava tão animada que nem percebeu que Márcio se dirigiu à saída do quarto. As últimas palavras foram ditas para o vazio. Só quando a porta de entrada bateu, Vera se sobressaltou e ficou horrorizada com a audácia que havia aparecido nela, não se sabia de onde. Naquela noite, Márcio não voltou para casa. Não apareceu no dia seguinte também, e Vera já não sabia o que pensar. Às vezes começava a achar que ele poderia tomar alguma atitude que deveria realmente assustá-la, mas tentava não pensar nisso. Várias vezes surgiu nela o desejo de ligar ou mandar uma mensagem, mas a jovem mulher ficava paralisada, sem encontrar nenhuma palavra que pudesse dizer ao marido. Quando se passaram 3 dias desde a saída de Márcio, Vera considerou que não fazia mais sentido esperá-lo ali. Voltou a fazer as malas, ainda sem um plano claro de para onde ir e o que fazer. Parecia-lhe que agora tinha o direito de finalmente conquistar a liberdade. E era exatamente isso que desejava mais do que qualquer coisa no mundo. As malas com os pertences de Vera já estavam no corredor quando soou a campainha. Sobressaltando-se com o som, Vera foi até a entrada e espionou pelo olho mágico. No patamar estava um homem completamente desconhecido, e Vera perguntou com cautela: "Com quem você quer falar?" "Preciso de Márcio. Ele mora aqui?" "Sim, mas ele não está em casa agora." "E você é a esposa Vera?" "Sim." "O que você quer?" "Vim informar a Márcio sobre a morte da tia. Você me abre?" Depois de um segundo de hesitação, Vera mesmo assim deixou o visitante inesperado entrar. "Boa tarde", cumprimentou o homem. "Me chamo Valdir. Antônia, a tia do Márcio, era minha esposa." "Por favor, entre, meus pêsames", disse Vera, se lembrando tardiamente da cortesia. "Obrigado. Sabe, não conhecia Márcio pessoalmente, mas Tônia me pediu muito para encontrar o sobrinho. Comecei as buscas ainda enquanto ela estava viva, mas não consegui a tempo." O homem suspirou quase imperceptivelmente e então, notando as malas no chão, perguntou: "Você vai viajar?" "Não exatamente, Valdir. Não sei se posso te ajudar de alguma forma. Posso ao menos te dar o número de telefone do Márcio." "Seria bom. Só que não tenho certeza de que ele vai querer falar comigo por telefone. Você provavelmente sabe que Márcio ficou muitos anos sem ver a família." "Sei."
Embora ele não goste de falar sobre isso, nunca entendi por quê. Afinal, ele não tem ninguém além da tia, das filhas dela, Vânia e Renata. Um pouco antes da morte, Tônia me contou tudo. O que exatamente sua esposa te contou? Entende? Eu não gostaria de culpar ninguém por nada. Não é por isso que vim. Sim, claro. Você queria cumprir a vontade da esposa em seu leito de morte. Mas me perdoa. Afinal, aquela tia do Márcio tem culpa pelo que ele se tornou. Vera não percebeu como surgiu dentro dela esse desejo de extravasar toda a mágoa acumulada. A mágoa por sua vida conjugal ter se partido antes mesmo de ter realmente começado. Claro, a culpa era do marido e do seu estilo de vida. Mas Márcio não escolheu essa vida por conta própria. Foi forçado pela indiferença e crueldade da própria tia. Por que você fala assim? Tônia sempre amou Márcio, mesmo quando ele absolutamente não merecia. Amou. Que amor é esse se o sobrinho é obrigado a viver na rua e a roubar para se alimentar? Espera, foi o Márcio que disse que o mandavam embora de casa? Não foi? Vera franziu a testa. Talvez Márcio tenha vivido um tempo na rua, mas por vontade própria. Ninguém o expulsou de casa, pelo contrário. Antônia e as meninas aguentaram seus comportamentos o quanto puderam. Que comportamentos? Valdir esfregou a palma da mão. Vera, realmente não quero te contar tudo isso. É passado, e não vale a pena remexer nisso. Muitos na juventude, por tolice, cometem coisas das quais se arrependem depois. Com certeza, Márcio também lamenta seus atos, mas por orgulho, ou por não querer relembrar tudo o que viveu, não quer ver os parentes. As filhas de Antônia também não têm pressa em rever o irmão, mas obedeceram à mãe quando ela adoeceu e consentiram que eu procurasse Márcio. Família é família. Não se pode guardar rancor. Você concorda? Aliás, você e Márcio agora têm a própria família e devem entender o quanto isso é importante. Não deu certo nenhuma família, exclamou Vera. Márcio não guarda só mágoa dentro de si. Por causa de uma infância sem uma criação adequada, ele se tornou ladrão. Você entende isso? Vera cobriu o rosto com as mãos e chorou silenciosamente. Vera, me perdoa. Valdir se apressou em consolá-la. Eu de jeito nenhum pretendia. Não sabia que tinha chegado a esse ponto. Claro que não sabia, ele esconde bem. Eu também demorei muito para entender que havia algo de errado. Só que isso não me alivia. Afinal, eu o amava. Amava. Vera soluçou em voz alta. É por causa da sua esposa. Por causa da tia, Márcio aprendeu a roubar. Vera, espera, não é assim que as coisas são. Precisamente a inclinação de Márcio para roubar foi o que levou a que ele fugisse de casa. Ele roubava objetos e dinheiro não só da tia e das primas, mas também das visitas que iam à casa delas. Depois chegou ao ponto de invadir a sala do diretor da escola e levar tudo o que conseguia. É claro que Antônia tentava criá-lo, mas ela tinha um temperamento muito suave, e o menino não a obedecia. Na adolescência, Márcio se envolveu com más companhias, e aí a tia ficou completamente de mãos atadas. Vera tirou as mãos do rosto e encarou o homem que tentava convencê-la de algo que contradizia completamente tudo o que o marido havia lhe contado. Por que eu deveria acreditar em você? Sussurrou a jovem. Por que eu mentiria para você? E minha esposa, embora não tenhamos vivido juntos tanto tempo quanto eu gostaria, jamais dizia mentira. Ela era crédula demais até, mas definitivamente não era mentirosa nem tirânica. Uma pessoa mais bondosa que minha Tônia é preciso procurar muito. Meu Deus, será que tudo o que Márcio disse é mentira? Será que não se pode acreditar em nenhuma palavra dele? Como pude me enganar tão profundamente? Vera se apoiou na parede e fechou os olhos. No peito, parecia ter se aberto um buraco enorme, e o mundo ao redor pareceu de repente estranho e repugnante. Me perdoa, Vera, não devia ter vindo aqui. Simplesmente imaginei que o sobrinho da minha esposa havia crescido e entrado nos eixos. E Tônia, minha Tônia, também acreditava nisso. Como se pode ver, foi em vão. Márcio não mudou. Ficou ainda pior. Naquele momento, Vera ficou tão desapontada com o marido que passou a odiá-lo com toda a alma. Mas a maior decepção
ainda estava por vir. Naquela mesma noite, Vera, despedindo-se do visitante inesperado que havia jogado luz sobre o passado de Márcio, foi para a casa dos pais. Estranhamente, ela não sentia mais medo por si mesma, nem pela mãe e pelo pai. Aos seus olhos, Márcio agora não era mais um elemento criminoso perigosamente ameaçador, e sim um mentiroso comum. Além disso, um tanto covarde, pois não tinha coragem de reconhecer a própria culpa, jogando a responsabilidade por sua própria fraqueza sobre a pobre mulher, sua própria tia, que pelo visto havia sido imerecidamente bondosa com ele. Mal Vera entrou em casa, carregada de malas, a mãe imediatamente entendeu tudo. Verinha, eu sabia, disse ela em lágrimas. Sim, mamãe, você tinha razão em tudo. E eu me enganei tanto na escolha do marido quanto em ter confundido nossos sentimentos com o amor. Deixando as malas no chão do corredor, Vera abraçou a mãe e sussurrou com o rosto no ombro dela. Mãe, eu sei que foi você quem tentou me parar, que mandou o vídeo do casamento com aquele bilhete. Como você sabe que fui eu? Sei, mamãe, e você tinha razão em tudo. Provavelmente também quanto a Kátia. Tenho certeza de que Márcio está lá com ela agora, mas para mim isso já não tem nenhuma importância. Ainda bem, minha querida, ainda bem. Rosana ficou muito feliz com a chegada da filha e com o fato de que ela, mesmo sabendo da atitude da mãe, não estava nem um pouco zangada. Juntas começaram a desfazer as malas de Vera e depois ficaram na cozinha até quase meia-noite. Vera contou à mãe tudo o que havia passado nos últimos tempos. E a cada confissão, a moça ia se sentindo mais e mais aliviada. Meu Deus, Vera, por que você não me contou tudo isso antes? Exclamou Rosana depois que a filha fez uma pausa. Tinha medo, mãe. Medo por vocês dois. Medo de você me julgar. Tinha medo de tudo. Agora entendo que foi inútil. No fundo, ele não é tão assustador. É apenas um covarde comum. Acho que devemos ir à polícia. Embora não, você pode ser implicada também como encobridora. Não precisa fazer nada, mãe. Amanhã mesmo entro com o pedido de divórcio e pronto. Vamos esquecer o meu casamento como um pesadelo. Você só me perdoa por tudo isso. Sou muito culpada com vocês dois. Você amadureceu muito, Vera. Rosana olhou para a filha com um sorriso. Precisei amadurecer, mãe, mas tudo bem, não chora. Choro mais de alegria, saiba. Sabe quantas noites passei sem dormir? Tinha o tempo todo medo de que ele te ensinasse coisas ruins. Boa coisa que não ensinou. Vera, sorrindo de volta, abraçou a mãe pelos ombros. Embora Márcio tenha me ensinado uma coisa, afinal, a distinguir um engano do outro. Por exemplo, quando estão tentando te enganar para te proteger de alguma coisa, como você com o vídeo do casamento, e quando juram amor eterno, mas mentem descaradamente na sua cara. Vera estava certa sobre o fato de que, depois de sair de casa, Márcio havia ido para a Kátia. Poucos dias depois, ela pôde se convencer disso pessoalmente. Vera voltava do trabalho para a casa dos pais. Estava em um ônibus e pensava em seus próprios assuntos, quando em um ponto vislumbrou um rosto conhecido. O ônibus parou e 2 passageiros subiram. O coração de Vera começou a bater acelerado. Ela não sentiu mágoa nem dor ao observar Márcio e Kátia se abraçando na porta, provocando olhares de desaprovação dos passageiros. O que Vera sentiu naquele momento foi um desapontamento terrível. Desapontamento com tudo. Com as pessoas, com o amor como tal, com a fidelidade e com a esperança no futuro. Sem ligar para quem estava ao redor, Kátia beijou Márcio. Nesse instante, Márcio, lançando o olhar para o fundo do salão, viu Vera. O que exatamente ele leu nos olhos da esposa, só ele sabia. Mas o olhar de Márcio, naquele minuto, expressava ao mesmo tempo susto e desesperança. O ponto que ela precisava foi anunciado, e Vera, virando as costas para Márcio, caminhou até a saída da frente. Ele não correu atrás dela ao sair do ônibus. Provavelmente ficou com medo. Mas naquela mesma noite, ligou para Vera pela primeira vez depois de longo silêncio. Vera, precisamos nos ver. Onde você está agora? Vou até aí. Você ainda tem algo a me dizer?
Tenho. Devo te explicar. Não precisa, Márcio. Não precisa de nada. Nem de explicações, nem de conversas. E nos ver, não temos porquê. Você não se esqueceu de que ainda é minha esposa? Por pouco tempo. Entrei com pedido de divórcio. Quando? O homem perguntou agitado ao telefone. Alguns dias atrás, respondeu Vera com calma. Vera, por que você faz isso? A gente só brigou. Isso acontece com todos os casais. Não somos um casal, Márcio. Por quê? Porque você é toda certinha e eu sou uma nulidade, escória da sociedade. Você acha que pessoas como eu, que cresceram na rua, não merecem amor e felicidade? Não é nada disso. Amor e felicidade merecem quem sabe amar de verdade, e você só se ama. Não importava o amor da sua tia, e o meu também não importa para você. Duvido que você entenda o que estou dizendo agora. Não vale a pena gastar fôlego. Espero que a vida um dia te ensine a valorizar o que realmente importa. Não prazeres e alegrias do momento, mas o que é genuinamente precioso. As pessoas a quem você não é indiferente. Ninguém me ama. Nem você, nem minha tia. Parece que meu lugar é entre os que são iguais a mim. Por isso estou com a Kátia agora. E por isso eu fugia quando era guri. Não, Márcio, não é por isso. A culpa é da sua recusa em fazer algo com trabalho honesto. Você almeja uma vida bonita, mas ao mesmo tempo perde o que poderia ter. Foi exatamente por isso que você perdeu sua família e a mim também perdeu. E quem não quer uma vida bonita? Todos só fingem que são honestos. Se tivessem a oportunidade de roubar para alcançar seus objetivos, não parariam diante de nada. É que têm medo de roubar e não sabem como fazer isso sem serem pegos. E eu sei. Em breve, muito em breve, você vai descobrir o quanto sou bom nisso. Depois desse negócio, você vai vir correndo até mim, porque vou ficar muito rico. Muito. Márcio desligou o telefone. Por alguns segundos, Vera ficou sentada olhando para a tela apagada. 2 lágrimas escorreram pelo rosto. Exatamente 2 semanas depois, o telefone de Vera recebeu uma ligação da polícia. Uma voz masculina grossa começou confirmando os dados dela. E então, sem dar nenhuma explicação, mandou Vera comparecer ao delegado. Meu Deus, quanto tempo falta para eles te divorciarem dele? Comentou a mãe de Vera, preocupada com aquela convocação. Indo ao setor de investigação, Vera não tinha nenhuma dúvida de que Márcio havia sido preso novamente. E com certeza, a causa disso era aquele negócio iminente do qual ele havia se vangloriado. Aquele que deveria torná-lo muito rico. Porém, o que o delegado disse a Vera fez com que ela quase desmaiasse ali mesmo em seu escritório. O agente da lei, com ar aparentemente completamente alheio a tudo, interrogou Vera por um bom tempo e chegou até a tentar acusá-la de cumplicidade nos crimes do marido. Vendo, porém, que a jovem mulher ou realmente desconhecia os negócios do próprio cônjuge ou os escondia muito bem, o investigador finalmente disse com o mesmo tom banal: seu marido morreu durante a detenção. Agora vamos juntos ao necrotério para o reconhecimento. O que o funcionário ainda dizia, Vera já não ouvia. Na cabeça dela havia uma espécie de zumbido, e diante dos olhos surgiu o sorriso quase infantil de Márcio, e seu olhar azul, como o céu. Durante muito tempo, Vera ficou se recuperando sem conseguir aceitar o ocorrido. Ela chegou até a se culpar pelo que havia acontecido com Márcio. Vera, o que é isso? Parece que você se culpa pela morte dele, perguntava Rosana preocupada. Desde o dia do enterro, Vera não conversava com ninguém, como se tivesse se fechado em si mesma. Não sei, mãe. Talvez fosse preciso ter sido mais compreensiva com ele, mas eu fugi, me afastei. A mãe de Vera ficou em silêncio por algum tempo, pensativa, e depois, sacudindo a cabeça, disse: é impossível tornar um ser humano em ser humano contra a sua vontade. Nem sempre se consegue isso. A própria tia de Márcio não conseguiu lidar com o sobrinho e colocá-lo no caminho certo. Não se martirize, filha. Sabe o que estou pensando? Você precisa se encontrar com as primas de Márcio. Elas te convidaram para visitar depois do enterro. Estava certo convidarem. Só não sei se cabe a você decidir.
mas pareceram-me duas moças muito boas. As primas de Márcio, Renata e Vânia, depois da morte da mãe, ficaram sob os cuidados do marido dela, Valdir. As moças ainda não eram casadas, embora a mais velha, Vânia, namorasse um rapaz chamado Alan. O pai do rapaz era baiano, e a mãe era metade paulista, metade carioca. Esse fato gerava discussões dentro da família, pois Valdir não aprovava a escolha da enteada. "Faltam rapazes daqui para você?" resmungava ele, periodicamente voltando ao assunto nas conversas. Em geral, indo visitá-las, Vera estava com muito medo, sem saber bem do que. Mas todos os seus medos desapareceram imediatamente. Mal ela percebeu que as irmãs do marido morto estavam nervosas tanto quanto ela. Ambas as moças eram bastante tímidas e até pouco falantes. No começo, quem falava era principalmente o padrasto delas. E só depois, quando todos se acostumaram um pouco uns com os outros, as moças já puderam falar sobre o que era relacionado a Márcio. Renata tinha muito medo do Márcio quando era criança, admitiu Vânia, e eu apanhei bastante dele porque tentava me opor a ele. "Me digam, quantos anos tinha Márcio quando os pais morreram?" 9 anos, entrou na conversa Renata. "Lembro como a nossa mãe tinha pena dele por ter ficado órfão. Eu até tinha ciúme dela por causa disso. Eu tinha só 3 anos e parecia que a mãe agora amava não a mim, mas a ele. E Márcio aproveitava do amor dela e fazia o que queria", acrescentou Vânia. Em seguida, se contendo, disse: "Desculpa, Vera, você provavelmente acha desagradável ouvir tudo isso." Não, quero saber toda a verdade sobre a infância do Márcio. Toda a verdade. Então, por favor, contem." "Não tem muito o que contar. Márcio parecia nos odiar a nós e a mãe também, embora no começo fingisse e agisse só nas costas dela. Os nossos brinquedos ele ou quebrava ou levava para fora de casa. Depois começou a pegar dinheiro da mamãe. Ela não o repreendia, pelo contrário, comprava para ele tudo o que pedisse. Mas parecia que não era suficiente. Quando o primo começou a roubar dinheiro dos colegas de classe, a mãe, pela primeira vez, acreditou nas nossas queixas sobre ele. Antes disso, Márcio mentia para ela sem nenhuma vergonha. E a mãe acreditava. Ela, como eu disse, tinha muita pena dele. Mas quando a mãe começou a ser chamada à escola por causa das atitudes de Márcio, ela o repreendeu pela primeira vez. Lembro como ele, em resposta, gritou com ela, a chamou de galinha boba, bateu a porta e saiu. A mãe chorou muito, e eu e a Renata choramos junto com ela. Depois Márcio voltou, e a mãe até se desculpou com ele, e ele ficou escutando os pedidos de desculpa dela com um sorriso descarado. Desde então, passou a usar esse truque regularmente, fugia e voltava, até que um dia se meteu em uma enrascada de verdade. Ele invadiu a sala do diretor da escola, e depois disso quase acabou sendo julgado de verdade. Nossa mãe salvou Márcio de ser internado em reformatório. Ela se ajoelhou diante do diretor da escola, implorando para retirar o boletim de ocorrência. Depois disso, Márcio até ficou mais sossegado por um tempo. Para mim e a minha irmã, não ficou mais fácil. Ele passou a ficar mais em casa e uma vez a gente até brigou fisicamente. Os brincos que a mãe me havia dado no aniversário tinham sumido. Márcio não tinha ido a lugar algum e eu pensei que ele havia escondido os brincos para depois tirar de casa. Quando comecei a revistar o quarto dele, Márcio riu e contou que meus brincos já estavam com a amiguinha Kátia, que havia visitado ele pouco antes. Perdi a cabeça, odiando aquela descarada que ia usar meus brincos ou vendê-los a preço de banana, e fui em cima do irmão. Márcio não fez concessão por eu ser menina e mais nova que ele. Me bateu tanto que acabei no hospital com costelas quebradas. Provavelmente foi esse episódio que fez nossa mãe ver a situação de outro ângulo. Desde então ela parou de defender Márcio e o deixou viver a vida que ele mesmo havia escolhido. Sinto muito, Vera, que as coisas tenham terminado assim. Afinal, Márcio era nosso parente, mas de alguma forma não conseguimos nos tornar uma família para ele. Como diz a minha mãe, é impossível tornar um ser humano em ser humano contra a sua vontade. Vera suspirou. Provavelmente a morte dos pais o afetou muito, ou então era assim mesmo o feitio do caráter dele.
Dos que partiram não se fala mal, por isso que ele finalmente encontre a paz. Naquele dia, Vera compreendeu muito sobre o marido e até parou de se culpar pela morte dele. Nas primas de Márcio, ela encontrou verdadeiras amigas, e isso, de fato, foi uma enorme conquista para ela. Alguns anos depois, Vera se casou novamente, e dessa vez a felicidade era de verdade. O marido atual falava pouco sobre o amor que sentia. Preferia demonstrar seus sentimentos com ações. E mesmo que a vida deles não se parecesse nem um pouco com uma festa permanente, Vera podia dizer com segurança de onde havia vindo o dinheiro para a nova máquina de lavar ou para o presente da filha de 1 ano. Às vezes, Vera visitava o túmulo do primeiro marido e não raro deixava cair algumas lágrimas, olhando para os olhos azuis como o céu de primavera. Mas ela chorava mais pelo menininho órfão que se perdera no mundo e não conseguira encontrar na vida o caminho certo.